comentar um pouquinho. A natureza, como um todo, ela funciona de uma forma dialética. Tudo isso a gente vê em tudo, desde as subpartículas até as dimensões astronômicas. Se trata da dialética. O conhecimento, o intelecto, é importante, valioso e necessário. Mas é uma faca de dois gumes, assim como qualquer coisa. Por mais boa que seja, ou por mais má que seja, sempre há o outro lado. Por exemplo, no caso do conhecimento, então, ele é capaz de racionalizar a realidade. Ele consegue traduzir a experiência sensível em uma linguagem abstrata. O que possibilita um embelezamento da realidade, uma veste de narrativa que pode se sobrepor à realidade. Uma veste que pode embelezar, pode ocultar, ou pode distorcer a realidade. Assim como uma roupa que pode realçar a beleza do corpo, ou ela pode ocultar a beleza do corpo e distorcer suas formas. Então, o conhecimento da mesma maneira, ele age da mesma maneira. Se nós usamos o conhecimento de forma correta, ele cumpre a sua função de nos permitir conhecer a natureza, refletir sobre a natureza e alcançar conceitos correspondentes com a realidade. Então, a gente consegue analisar o contexto, compreender o contexto e, assim, entender as possíveis ações, possíveis caminhos que podem ser feitos dentro desse contexto. Já por um outro lado, se nós utilizarmos o conhecimento, o intelecto, de uma forma incorreta, então ele será utilizado não para desenvolver conceitos correspondentes à realidade, mas pelo contrário, conceitos que distorcem a realidade, que confundem a realidade, que maquiam a realidade. Isso se aplica à luta da dialética, ao conflito dialético da realidade. Se aplica à necessidade da violência. Então, nós que temos mais afinidade com o intelecto, tendemos a nos iludir com o nosso próprio intelecto. Tendemos a nos enganar com o nosso próprio intelecto, criando mentiras, ilusões, criando fantasias que nos impedem de perceber a realidade, que nos impedem de enxergar a realidade. Por exemplo, uma pessoa que é perseguida por meio da violência, ela, por ter um bom intelecto, por ter uma boa capacidade imaginativa, ao invés de reagir de forma correspondente à linguagem da violência, tende a fugir da verdadeira responsabilidade de corresponder à linguagem. Porque a violência em si, quando a natureza a pratica, quando ela se manifesta, ela é uma linguagem natural, assim como qualquer outra expressão, assim como qualquer outra manifestação. Só que nosso
desejo de autopreservação individual, medo nos faz criar narrativas e fantasias que nos façam acreditar que a paz vai resolver a situação, que o amor e a fraternidade vai resolver a situação em que o predador está dilacerando a sua presa. Então perceba que a violência, ela não é algo exclusivo do ser humano, ela não é algo exclusivo do imperialismo, ela não é algo exclusivo do capitalismo. A violência está presente em tudo. A violência está presente na força que o coração faz para expulsar o sangue sem oxigênio do pulmão, o sangue oxigenado do pulmão, e trazer mais sangue sem oxigênio para ser oxigenado. Então, os batimentos cardíacos são violentos. Apesar de rítmicos e harmônicos, eles são extremamente violentos. Assim como as formigas na natureza, formigueiros inteiros entram em guerra quando é necessário. Eles brigam entre si. E o vencedor incorpora em si as outras formigas, um outro formigueiro. E isso é presente nos animais. Os macacos, eles entram em guerra quando necessário. Quando não há território, quando eles se proliferam muito, falta espaço, falta comida, falta paz, eles entram em guerra. E eles não entram em guerra só entre eles entram em guerra com outros animais também. Então, a cadeia alimentar só se mantém pacífica, o animal ele só come, só mata para comer quando ele está em paz. Quando o ambiente está harmonizado, quando o ambiente está equilibrado. Mas quando o ambiente se desequilibra, qualquer animal vai entrar em guerra. Até mesmo a presa, como um rato, quando acuado, quando encurralado, ele reage, ele mostra os dentes, ele ruge e ele ataca. Então, as narrativas do intelecto, apesar de nos terem a capacidade de nos permitir conhecer a natureza, também têm a capacidade de nos alienar da natureza. E nós já estamos alienados. Principalmente nesse quesito violência. Nós fomos alienados dos nossos instintos. Nós fomos criados dentro de salas de aula, forçados pelo cristianismo a lutar contra nossos impulsos vitais, lutar contra o nosso instinto natural, lutar contra a nossa natureza. Fomos doutrinados desde criança a aprender a resistir à nossa natureza, a negar a nossa natureza, a lutar contra a nossa própria natureza, ao invés de lutar a favor da natureza. O que é um guerreiro? O sistema oferece soldados, mas as formigas também têm seus soldados. As abelhas têm seus soldados. Assim como grupos coletivos menores de animais, como lobos, têm seus guerreiros. Leões têm suas guerreiras. Todo animal possui um mecanismo de defesa que lhe permite exercer a violência. Então, resumindo o meu ponto de vista aqui, é só o meu ponto de vista, hein? Não quero impor isso como uma verdade, mas como um ponto de vista. O meu ponto de vista.
Reagir de forma intelectual é fundamental, mas, de um lado, a gente fica infinitamente reproduzindo narrativas e inventando narrativas que nos mantêm passivos, estáticos, sem reação. E quanto mais passivos, estáticos e sem reação, mais eles avançam. E, de outro lado, nós podemos usar nosso intelecto para criar e reproduzir narrativas que concentrem a moral, concentrem a autoestima e potencializem nossa vitalidade, que nos permitam aceitar a nossa natureza e agir a favor dela, impulsioná-la para que nós possamos ter moral de reação, moral de combate. Então, como tudo tem dois lados, tudo tem um lado positivo, um lado negativo. Inclusive, a própria filosofia europeia, a própria filosofia do colonialista, da cultura colonial. Por exemplo, um livro, A Genealogia da Moral, Friedrich Nietzsche. Lá ele deixa bem claro, ele nos explica por A mais B com uma clareza absurda a realidade entre a moral do senhor e a moral do escravo. Porque o senhor faz manifestar a sua vontade, o seu instinto e o seu desejo, enquanto o escravo se subjuga, ele é cúmplice e ele se entrega de forma passiva e pacífica ao senhor em troca de pequenos favores. Me perdoem se eu aparento hostilidade, mas é o meu ponto de vista e o meu desejo é contribuir e não frear, atrasar, limitar, mas pelo contrário, motivar a transcendência dos limites. Mas para que transcendamos os nossos limites, é fundamental que nós tenhamos consciência de quais são os nossos limites.